Irmãos, a paz do Senhor. Confesso para vocês que eu já estava com saudade daqui, viu? É porque a minha penúltima aula foi dia 18 de dezembro. Aí depois eu dei aula dia 5 de fevereiro, quando voltou à escola dominical, e até agora, por causa de uma coisa, de outra coisa, né? Principalmente enfermidades. Mas estamos de volta, graças a Deus. Retomando o estudo da carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta. O Renielson parou a última aula quando ele ia falar sobre a necessidade que os obreiros têm de auxiliares, de ajudantes. Eu vou voltar um pouquinho à leitura de todo o texto básico dessa lição e depois para a gente engrenar o assunto. Vamos recomeçar então em 1 aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17. O tema da aula, segundo a revista, é Paulo explica sua ausência. Mas não, esse vai ser um dos alvos da lição, mas não necessariamente só isso, a ausência de Paulo. Vamos ler então a Bíblia. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por algum tempo de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, e Satanás nos impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória, diante de nosso Senhor Jesus na sua vinda? Porventura não o sois vós? Na verdade, vós sois a nossa glória e o nosso gozo. Pelo que, não podendo mais suportar o cuidado por vós, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém seja abalado por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos destinados. Pois quando estávamos ainda convosco, de antemão vos declarávamos que havíamos de padecer tribulações, como sucedeu, e vós o sabeis. Por isso também, não podendo eu esperar mais, mandei saber da vossa fé, receando que o tentador vos tivesse tentado, e o nosso trabalho se houvesse tornado inútil. Mas agora que Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre nos tendes em afetuosa lembrança, anelando ver-nos assim como nós também a vós. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos consolados acerca de vós pela vossa fé. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Pois que ação de graças podemos render a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, rogando incessantemente, de noite e de dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé? Ora, o próprio Deus e Pai nosso e nosso Senhor Jesus nos abram o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e abundar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós abundamos para convosco, para vos confirmar os corações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Vocês perceberam nessa leitura que parece que existe uma dificuldade de coordenar as frases que Paulo escreveu? Ele faz frases muito compridas, e ele começa falando uma coisa, aí ele parece que vai dar uma explicação, depois fala outra coisa, aí não volta mais ao assunto principal da frase. Vocês não perceberam que é difícil ler o que está aqui? Frases muito longas. E Paulo, todo mundo sabe, né? Tem uma capacidade de expressão grande. Era um homem erudito.
Por que faz isso? Uma das regras de escrita de texto hoje em dia é que a gente deve evitar frases muito longas. Quando você for escrever uma redação, um artigo científico, evite frases muito longas. Procure ali de poucas linhas, põe um ponto final, retome o assunto, ou no outro parágrafo, mas Paulo aqui não respeitou essa regra. O que dá a impressão é que ele fez algo semelhante a Judas na carta. Judas começou a escrever sua carta dizendo, saudando os irmãos, aí ele disse assim, bom, a minha intenção era falar com vocês a respeito da salvação comum, da graça, coisa, né, do cotidiano da igreja. Porém, nas minhas palavras, eu tive sim uma urgência de escrever para vocês a respeito de nós batalharmos pela fé que uma vez definitivamente foi dada aos santos. Isto é, ele começou uma linha de pensamento e já mudou, porque eu acredito que o Espírito do Senhor já falou para ele, não, você vai seguir tal linha de raciocínio, e respeitou o que ele tinha escrito até então, e nós temos a carta de Judas até hoje. Eu acho que Paulo deve ter tido assim um impulso de Deus semelhante. Vamos entender o seguinte, ele não se sentou diante de um computador e ficou... Opa, essa frase aqui não está boa, vou voltar, que nem a gente faz nas redações. Vou voltar, vou corrigir, vou deletar um trecho, vou escrever de novo, copiar, colar, botar isso aqui para baixo. Não tinha isso. Escrever uma carta naquela época era muito complicado, né? Não é todo mundo que tinha recurso para escrever uma carta, ainda mais uma carta longa. Então ele lá pegando a sua pena, tinta, o que já é muito difícil, papel, o material para a escrita da época é difícil, era caro, aí a pessoa começava a escrever, meu amigo, se tivesse que corrigir alguma coisa já era, o negócio era riscar e continuar, né? E adiante, porque era muito complicado, era difícil escrever e era difícil ter material para escrever. Então, vamos considerar todas essas possibilidades, mas eu acredito que, centralmente, Paulo começou a desenvolver uma ideia, aí ele percebeu que aquela ideia poderia pegar uma ramificação e sair daquilo que ele começou como sendo coisa principal e passar para uma outra coisa e dar mais importância a essa outra coisa. Então, quando você ler de novo, e nós vamos ler durante a aula, você vai perceber que existem trechos aqui que você fala, peraí, embananou, vou ter que ler de novo. Essa é a nossa solução, tá? Inclusive, eruditos na área de pesquisa científica dizem isso. Você vai ler um livro, vai ler um texto, não compreendeu perfeitamente, não é só compreender mais ou menos, vai ler de novo. E um grande escritor disse, eu leio tantas vezes quantas forem necessárias até eu entender. Às vezes eu passo um dia todinho lendo aquele parágrafo até entender. Imagina com a Bíblia Sagrada. Então, se esse trecho daqui de Paulo está difícil para nós compreendermos, o que nós temos que fazer? Temos que ler. Ler, nos pensando debaixo da mão do Senhor, no temor do Senhor, pedindo misericórdia a Deus para entendermos, porque o que está escrito aqui é necessário para você e para mim. Bom, voltando. Quando Paulo começa retoma a escrita, na verdade, né? No versículo 17, ele diz, nós, porém, lembra que eu falo das conjunções de Paulo, né? Paulo usa muita conjunção. Ele aqui usa uma conjunção adversativa. Porém, o que é a conjunção adversativa? Aquela que muda a ideia do que estava sendo escrito até então. Você estava dizendo assim, a Natália estava indo para o centro da cidade, eu me encontrei com ela, mas eu estava indo para o lado oposto, então eu não ofereci carona para ela. Então, é algo que muda a ideia principal. Coloca ao contrário, vamos dizer assim. E Paulo usa a conjunção que, porém, nós, porém, o que ele quer dizer com isso? Que tipo de ideia ele está revertendo, está mudando para usar essa conjunção? Quando você volta para as aulas anteriores, volta para o texto anterior, você vai ver que ele está falando dos judeus. Ele está falando a respeito do que os judeus estavam fazendo para obstruir o trabalho de evangelismo de Paulo e dos seus colegas. E ele descreve o trabalho dos judeus de uma maneira tão indignada que ele fala, esses mataram o Senhor Jesus, mataram os profetas, nos perseguiram e não agradam a Deus. No versículo 15, são contrários a todos os homens e nos impedem de falar para os gentios para que sejam salvos. Aí olha como ele conclui essa ideia, de modo que
enchem sempre a medida dos seus pecados, mas a ira de Deus finalmente caiu sobre eles. Então ele está falando contra os judeus aquilo que os judeus estão fazendo contra o evangelho, e ele diz, nós porém, então ele está mudando o foco, ele está dizendo, os judeus estão fazendo tanta coisa errada contra o evangelho, contra a obra de Deus, desde muitos anos, desde os profetas, nós porém, irmãos, então ele já muda completamente, é como se ele não quisesse ficar só focalizando nas coisas ruins dos inimigos. Ele usou isso como argumento para mostrar que o que os inimigos do Evangelho estão dizendo é mentira, que Paulo tinha más intenções, era interessado no dinheiro dos Tessalonicenses, que ele queria glória pessoal, ele só queria aparecer, ele queria renome, e ele tá falando contra aqueles que falam mal dele, aí ele volta para a sua própria situação em relação ao povo de Deus. Por que isso? Talvez possamos entender que não adianta só a gente ficar falando do inimigo, nós temos que tratar da nossa vida em comunhão também, da nossa comunidade. Só ficar falando do inimigo, do diabo, das pessoas que ele usa, isso é importante, para nos orientar a respeito do comportamento do maligno e daqueles que são usados pelo diabo, mas nós não podemos nos deter nisso. A obra do diabo, é bom que a gente conheça o inimigo e seu comportamento, para nós termos elementos para lutar contra ele, mas nós não podemos nos deter disso, porque muito, muito e muito mais importante que a obra de Satanás é a obra de Deus. Então desmascarar Satanás é importante, mas o nosso foco é a obra de Deus. E aí Paulo volta para o assunto da obra de Deus, da obra de comunhão, e ele, depois de falar indignadamente contra os judeus, inimigos da fé, ele vem falar com o coração. Mas nós, irmãos, sendo privados de vós por algum tempo, aí ele começa a falar do que está no coração dele pelos irmãos tessalonicenses. Essa palavra privados de vós, essa palavra privados, vem de uma palavra em grego que significa telhado. Interessante, né? É como se ele tivesse dizendo que suportou muitas intempéries contra a sua própria estabilidade emocional, mas ele aguentou tudo isso, porque o coração dele estava voltado para os irmãos. E ele diz que estávamos privados de vocês por algum tempo. Olha só a palavra que é usada, perdão, não é... Eu falei telhado, não é isso? É orfanados. Essa palavra privados, aqui em grego, olha só como é que está escrito aqui. Aporfanistentes. Olha a palavra que está no meio, orfanitentes. Então, a palavra que está no meio é órfão, orfanados. Algumas traduções dizem, não dizem privados, algumas traduções dizem, nós orfanados de vocês por algum tempo. O que Paulo estava querendo dizer com isso é que eu me senti fora da minha família. Ele usa lá para trás a figura da mulher que amamenta seu filho, do pai que ensina e disciplina seu filho, e aqui ele usa a figura de alguém que se sentiu órfão. Você vai dizer assim, mas órfão é aquele que perdeu pai e mãe, né? Ele está falando dos irmãos. Ele ampliou o significado da palavra para englobar a família na fé. O importante é aqui o que estava no coração dele, né? Não é a gramática. Ele está dizendo, eu me senti órfão, eu me senti desamparado, eu me senti isolado da minha família por estar aqui sem vocês. Na minha versão está escrito separados. Existe uma versão, eu não sei se é NVI ou Almeida Corrigida, que traduz corretamente a palavra, fala orfanados. Fala orfanados, né? Então, obrigado. Então vocês vejam que estava no coração de Paulo, ele sentiu realmente um buraco no coração. Por quê? Não foi exatamente por causa do trabalho em si, somente porque ele não podia estar lá ensinando. Ele sentiu falta dos irmãos de Tessalônica, porque ele não passou o tempo suficiente, ele teve que sair de lá corrido, ele foi perseguido.
Ele saiu corrido de lá e foi para outras cidades, depois ele foi se refugiar em Atenas e de lá ele escreveu essa carta. Ele está sentindo um peso emocional muito grande por ter a consciência de que não ensinou tudo quanto deveria ter ensinado para os Tessalonicenses, para suportar o peso das perseguições, das tribulações. E ele, distante de lá, a preocupação dele era grande demais. Meu Deus, como é que aqueles irmãos estão? Eu não consegui passar tudo para eles, porque ele passava 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos em cada local, estabelecendo a igreja e ensinando o povo. Pensa bem nisso, viu? Discipulado não é uma coisa de apenas você pegar uma revista, isso é importante, mas discipulado não é só isso. Você pegar uma revista uma vez por semana, você pega durante 6 meses, dá aula para a pessoa e não acompanha a vida dela. Olha o que Paulo tinha por discipulado, era passar dia após dia, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, convivendo com as pessoas, para que aquelas pessoas amadurecessem, tanto pelo exemplo de Paulo, aquilo que ele falava. Isso é discipulado. O discipulado é acompanhar a vida da pessoa, andar lado a lado. Isso é fazer discípulos. Eu quero dizer com isso que a responsabilidade não é de um professor de escola dominical e de uma aula de escola dominical fazer um discipulado. Esse é um título bonito, mas não corresponde àquilo que Deus quer para um discipulado. Fazer discípulo não é isso. Isso é o ensino básico para o discipulado. Fazer discipulado é aquilo que você e eu devemos fazer, acompanhar a pessoa. Então, o professor tem sua classe de discipulado, a igreja vai acompanhar os alunos, os novatos. A igreja. Porque imagina um professor com uma classe de discipulado ter que acompanhar todos os alunos. Não vai conseguir, não é? Então, isso é função da igreja. Nós temos que acompanhar, nós temos que estar juntos. Isso significa animar, confortar, consolar, ensinar, aconselhar de novo, mas também repreender, reorientar, dizer quando está errado, dizer quando está certo, porque discipulado não é só passar a mão na cabeça. Discipulado é corrigir o que está errado também. Em pleno discipulado, Pedro falou para Jesus que Jesus não devia ir para a cruz. O que é que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás. Em pleno discipulado. Então nós temos que levar a sério isso. Paulo levava a sério. Paulo não formava frequentadores de igreja. Paulo dava a sua vida para formar cristãos que trabalhariam depois pelo Evangelho do Senhor. É isso que nós fazemos com o discipulado da igreja? Nós temos que formar crentes que vão ser os próximos adoradores e trabalhadores do Senhor. E daqui a pouco nós vamos falar de Timóteo e vamos ver como isso aconteceu na vida de Timóteo, que é o próximo passo da nossa aula. E ele diz aqui: procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Olha como Paulo anelava pelas suas ovelhas. Ele e seus companheiros se deram para ganhar aquelas almas. Ele disse para os Tessalonicenses, em outra ocasião, que eles trabalharam dia e noite para não ser pesados para ninguém. Agora você imagina o que é fazer um discipulado assim? Paulo chega a uma cidade estranha e vai trabalhar com as próprias mãos. Já é difícil na nossa própria cidade, né? Com a nossa casa, com os nossos amigos, já é difícil. Ele vai trabalhar dia e noite com as próprias mãos para gerar seu próprio sustento e depois dedicar todo o tempo restante à oração, ao preparo, ao ensino da palavra, à visitação, ao discipulado, à correção, acompanhamento, a chorar com os irmãos, a ver o que está acontecendo. Eu acho que nós não estamos fazendo nem 10% do que nós poderíamos, se a gente for comparar com o apóstolo Paulo. Pelo que, versículo 18, quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas 2 vezes, mas Satanás nos impediu. Não é típico de Paulo ficar atribuindo a Satanás o protagonismo das ações. Não é típico dele. E também não deve ser o nosso. Ficar dando glória a Satanás, porque ele só quer fazer coisa errada, ele só quer perseguir a igreja, tudo que ele quer fazer é mal. E Jesus disse que quais são os propósitos dele, do inimigo? Roubar, matar e destruir. É só coisa ruim, só coisa ruim. E se a gente ficar falando tudo que ele faz, e toda hora falando que o diabo isso, Satanás aquilo, o inimigo aquilo outro,
e estamos dando honra para ele, porque ele vai falar, nossa, o pessoal está reconhecendo que eu estou fazendo bem o meu trabalho. Então nós temos que dar glória a Deus. Claro que nós temos que esclarecer o que Satanás faz. Os irmãos têm que entender isso e não podemos omitir certas coisas desagradáveis da Bíblia só porque a gente acha que são politicamente incorretas, como o inferno, a morte, a condenação, o ranger de dentes para os condenados, a perda da salvação, a obra de Satanás, a presença dos demônios, possessão demoníaca, tudo isso existe, não podemos omitir. Os crentes têm que ter consciência disso, mas nós não precisamos ficar falando disso o tempo todo, certo? E não é típico de Paulo fazer isso, mas aqui ele falou, foi declarado. Eu queria ir, mas Satanás nos impediu. Por que será que ele falou isso? No meu entendimento, ele quis fazer assim, ó, na cara dos judeus que estavam perseguindo os crentes. Por quê? Porque quando ele disse que Satanás nos impediu, ele estava dizendo, Satanás estava usando essas pessoas que estão tentando obstruir a obra de Deus. Por quê? Ele escreveu isso. Tanto para os crentes de Tessalônica terem a ideia clara de que as pessoas, os falsos crentes que estavam no meio deles, atrapalhando a pregação do Evangelho, quanto os judeus que estavam ao redor atrapalhando, estavam sendo usados pelo inimigo. Às vezes a gente não quer colocar isso em foco. Às vezes a gente tem uma pessoa do lado, dentro da igreja, sabe que ela está atrapalhando o andamento da obra, está fazendo coisa errada, e a gente não quer reconhecer que Satanás pode estar usando aquela pessoa assim. Não, mas aquela pessoa não caiu, aqui não ficou rolando, não babou, não espumou, não falou bobagem. Nem esses aqui também. Satanás é muito inteligente, gente. Ele não vai ficar fazendo jogo de cena o tempo todo, não. Ele pode usar muito bem uma pessoa bem arrumadinha, com uma Bíblia enorme debaixo do braço, aqui no nosso meio, cantando, dando ofertas no nosso meio e usando para descaracterizar a verdade. Quando você for ler a carta de Judas, ou quando nós formos estudar aqui, você vai ver isso. E você vai ficar abismado com o que nós vamos estudar aqui a respeito da quantidade de pessoas infiltradas pelo inimigo no meio da igreja. Ou que Jesus falou a respeito do joio semeado no meio do trigo não é verdade. Só não acontece aqui em Pirassununga, né? Acontece em todos os outros lugares, mas em Pirassununga não existe joio no meio do trigo, né? Não, né? Isso é ilusão nossa, e quanto mais a gente se iludir, como Jesus disse na parábola, os homens, os servos, dormiram, e o inimigo veio e semeou o joio. Quando abriram os olhos, já estava o joio crescendo. Essa é a situação da igreja. A igreja está dormindo, está tudo bem, vamos cantar glória a Deus, aleluia, vamos fazer nossa oferta, vamos cantar com um grupo musical, depois vamos para casa, passar a semana toda, e a gente está adormecido espiritualmente. Parece que as coisas não estão acontecendo de acordo com a palavra, pelo menos aqui na Cibap. Por que não estão? Porque nós estamos adormecidos. Porque o joio está sendo semeado. É claro que está. Porque se a igreja está a mil maravilhas, Satanás está focalizando a igreja. Claro. Ele só não vai estar interessado na igreja se ela estiver uma bagunça. Mas agora nós estamos orando, Deus está abençoando, pessoas estão sendo alcançadas, Satanás está vigiando, está trabalhando. Nós não podemos dormir, porque ele está semeando o joio. Desperta, né? Então Paulo quis dizer isso. Olha, os judeus que estavam ali no meio da igreja, colocados pelo inimigo ali, Paulo estava desnudando diante da igreja. Satanás está usando pessoas que dizem que são seus irmãos, Tessalonicenses. A gente no meio da congregação dizendo que é irmão, que é irmã, e Satanás está usando. Isso Judas também fala. Ele diz que no nosso meio existem pessoas que são como rochas submersas nas nossas festas de caridade, nossas festas, nos nossos banquetes de amor. O que é isso? Santa Ceia, reuniões de amor, de comunhão, o chá das senhoras, né? Chá de primavera, verão, outono, inverno. São as festas de comunhão. Reunião de oração dos homens, escola dominical. Nas nossas reuniões de amor, que nós nos amamos e cumprimentamos, dando tapinha nas costas, há alguém ali que é uma rocha submersa. O que é uma rocha submersa? É igual aquela que afundou o Titanic. Você não vê, está debaixo da linha d'água, passa... São nuvens sem água. Você olha assim, uxa, até que enfim vai chover. A nuvem passa, não cai uma gota. São árvores sem frutos, que estão plantadas no nosso meio, dão sombra, mas não dão fruto. E Judas fala dessas pessoas. E Paulo está dizendo aqui, alertando também, abra o olho, Tessalonicense. Satanás está usando gente no meio de vocês.
Não está usando para rolar, babar endemoniado e falar bobagem, mas está usando sutilmente, minando a verdade, minando a sã doutrina, descaracterizando a igreja, desmentindo o pastor da igreja, desmentindo o seu professor, seu líder, colocando um negocinho aqui, um negocinho ali que você não percebe, você vai para casa pensando, será que é verdade? Do jeito que Satanás fez com Eva no jardim do Éden. É verdade aquilo que Deus falou, Eva? É verdade? Colocando a semente da dúvida na mente e no coração das pessoas. Vamos passar adiante? E Paulo lá no capítulo 3, versículo 1, pelo que não podendo mais suportar, aqui sim, viu? Perdoe o equívoco aquela hora. Aqui sim, a palavra suportar é que vem derivada de uma palavra que em grego telhado. Então Paulo o telhado era construído para suportar temporais, chuva, neve, e Paulo está dizendo assim, até agora, é como se dissesse assim, né, usando esse termo, até agora eu aguentei todo o peso das tribulações. Ele diz que, ele está dizendo que mesmo estando em Atenas, ele está padecendo tribulação e sofrimento, lutas, mas o maior sofrimento dele, que ele já não está aguentando mais suportar, é o peso das intempéries no telhado emocional dele, porque está longe dos irmãos e ele não sabe se os irmãos estão passando bem. Os irmãos de Tessalônica. Olha, meu telhado emocional estava prestes a ruir, meus irmãos. Eu não aguentava mais. Você sabe o que é isso? Ele está trabalhando com as próprias mãos numa outra cidade estranha, numa metrópole, Atenas. Ele está evangelizando uma cidade que foi uma das mais difíceis, foi Atenas, se não foi a pior, a mais difícil. Mas a cabeça dele e o coração estão lá em Tessalônica. Meu Deus, o que está acontecendo com meus irmãos? Eu saí corrido. Eu não tive tempo de ensinar tudo o que precisava. Eu vou contar um segredo para vocês, irmãos. O discipulador de verdade sente isso. O pastor da igreja sente isso. O professor sente isso. A gente termina a aula e fala, puxa, mas eu podia ter falado outra coisa. Quem sabe domingo que vem. Parece que, eu não falei que eu estava sentindo saudade disso? A gente se move com isso. Tem alguma coisa a dizer, é o nosso ministério. Esse é o ministério de Paulo. Deus o chamou para fortalecer, ganhar pessoas e fortalecer na fé. E quando a pessoa, aquele grupo de pessoas está bem estabelecido, a igreja está bem doutrinada, aí ele vai para outro lugar. Vai ganhar novas almas e discipular. E Paulo teve que sair corrido e não sabia. Ele não ensinou tudo o que ele achou que deveria. E ele está sabendo que os crentes lá de Tessalônica estão padecendo perseguição de falsos crentes. De pessoas que dizem que servem a Deus, os judeus. E aí os judeus chegam lá e falam, mas eu sou de Deus. O que Paulo pregou para vocês é o Antigo Testamento, tem a Bíblia, ele falou dos profetas, eu também falo isso. Por que você não me dá ouvido? E aí começa a desmentir Paulo, e Paulo lá, o coração aflito, de dia e de noite, sentindo que falta alguma coisa para aqueles irmãos serem maduros na fé. Aí ele está dizendo, meu telhado emocional está desabando, meus irmãos, eu não aguento mais. Aí ele pegou e disse, então por causa disso, nós enviamos Timóteo para ver, vamos falar de Timóteo já, mas eu quero voltar aqui para uma coisa. Ele diz assim, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Dá a impressão que ele está falando de si mesmo, na primeira pessoa do plural, né? Como muitos pregadores fazem, né? Já viu assim? Bom, nós estávamos na nossa casa orando, Deus estava falando conosco e disse para nós irmos para tal lugar. Ele está falando de si mesmo e fala na primeira pessoa do plural. É horrível isso, né? É errado gramaticalmente, é errado como estilo, é feio. Mas Paulo não está falando assim. Ele está falando dele e de Silas, Silvano. Porque os três saíram correndo de Tessalônica. Paulo, Silas e Timóteo. Paulo e Silas ficaram em Atenas, já tinham passado por outras cidades, como Filipos. Foi uma bênção o trabalho, mas ele estava lá em Atenas sofrendo, e ele disse, nós ficamos sozinhos em Atenas. Nós quem? Eu e Silas, né? Paulo e Silas. E enviamos Timóteo, nosso irmão, versículo 2, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos exortar acerca da vossa fé. Quem é esse Timóteo? Quem é esse Timóteo que parece que caiu de paraquedas aqui? Atos capítulo 17, eu não estou bem lembrado, 18 não. Começa a contar a história de Timóteo. Não existe uma definição histórica clara. Os historiadores, comentaristas acreditam que foi assim. Primeira viagem missionária de Paulo, ele foi para a Ásia, e lá ele conheceu Timóteo adolescente. Acreditam que ele tinha 14 a 16 anos quando Timóteo o conheceu.
A mãe dele era judia, a avó dele era judia, mas o pai dele era gentil, grego. Então ele se converteu ao judaísmo, mas não se circuncidou, como era normal dos homens. E a mãe dele não podia, como judia, não podia ter se casado com um gentil, só podia casar dentro das tribos de Israel. Mas fora de Israel isso era uma coisa comum. Então eles não cumpriam todos os rituais, porque o filho dela não foi circuncidado, mas apesar de não cumprir os rituais, a mãe dele, de Timóteo, e a avó dele fizeram uma coisa que todas as mães têm que se lembrar de fazer. Os pais também, mas aqui como é a mãe e a avó não é feita para dar docinho para a criança escondido da mãe e do pai, não é feita para deixar a noite inteira assistindo televisão e videogame, não é para isso. Elas fizeram, não seguiram os rituais, mas elas fizeram uma coisa corretíssima, que Paulo falou para Timóteo numa das cartas depois. O que ele disse? Porque tu sabes as sagradas letras que foram ensinadas para ti desde a tua mocidade, pela tua mãe e pela tua avó. E quando Paulo vem na segunda viagem missionária, cerca de 6 anos depois, que é esta aqui que nós estamos comentando, e ele passa por Derbe, Listra, Icônio, na região onde morava Timóteo, ele encontra lá um rapaz que devia ter 19 a 20 anos, mais ou menos, Timóteo. E o que diz a palavra de Deus lá em Atos? Que Timóteo tinha bom testemunho de todas as pessoas. Era um jovem bem comportado, era um jovem cristão que servia de exemplo para a sociedade, com 19 e 20 anos de idade. E o que Paulo fez? Timóteo, vão comigo. Estou só eu e Silas aqui, precisamos de você. E Timóteo foi. Esse Timóteo aqui. E passaram por Tessalônica, saíram corridos de lá, atravessaram o mar Egeu, foram para a Grécia, estavam evangelizando na Grécia. Quando chegaram a Corinto, Paulo não aguentava mais saudade de Tessalônica. Quem ele mandou voltar lá? Este jovenzinho, 19, 20, 21 anos de idade. Timóteo, vai você lá. Você vai lá em meu nome. Olha a idade, hein? Você vai ensinar aquilo que eu não tive tempo de ensinar, você vai ver como é que estão os irmãos de Tessalônica, como é que está a vida deles, e você vai fortalecer aqueles irmãos, depois vem trazer a notícia para mim. Quando Paulo chamou Timóteo para acompanhá-lo na viagem, Deus deve ter mostrado para ele: Paulo, leva esse rapaz junto, porque eu vou usar esse rapaz. E Timóteo se tornou um pastor, provavelmente ele se tornou o pastor principal de Éfeso, uma grande cidade. Nós temos 2 cartas escritas para Timóteo. Quando Paulo escreve para Timóteo, já como pastor, ele diz: ninguém despreze a tua mocidade. Anos depois disso, Paulo fala: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Quer dizer, se Timóteo, anos depois, como pastor, ainda era um jovem, era um moço, imagina aqui. E a lição onde parou o Renielso foi essa aqui. Ele ia falar de Timóteo e de que Deus, aliás, de que os obreiros precisam de ajudantes, precisam de apoio. Vamos ver o título que está aqui. Os homens de Deus precisam de parceiros de ministério. Aqui fala homem, mas é genérico, né? Homens e mulheres. Que as mulheres também precisam de parceiros e parceiras de ministério. Vocês estão lembrados quando nós estudamos a carta aos Romanos, que nós vimos que Paulo escreveu aquele tratado espetacular sobre a salvação pela graça, pela fé, carta aos Romanos, e no final ele diz, ele mostra que quem escreveu a carta na verdade não foi ele, quem escreveu foi um amanuense, assim como talvez todas as cartas, não sei, porque talvez ele não enxergasse bem. Lembra que nós falamos a respeito? Que isso corresponde a você pegar cheques em branco e entregar para uma pessoa, tá, vai lá, faz a obra. Você assina e entrega para a pessoa, ou dá a senha do cartão de crédito. Não corresponde a isso. É muito pior do que isso, porque Paulo sabia que aquele que estava escrevendo a carta aos Romanos, aos Tessalonicenses, aos Coríntios, estava escrevendo algo que tinha peso eterno, que podia fazer diferença entre para o céu ou para o inferno, para aqueles que iam ler. Ele tinha que confiar que as pessoas que estavam escrevendo aquilo que ele estava dizendo, estavam sendo fiéis, escrevendo de verdade. E ele não podia nem ler. Aí no fim de alguma das cartas ele diz: vede com que grandes letras eu vos escrevo. No outro ele diz: eu aqui, Paulo, assino do meu próprio punho. E devia escrever em caracteres bem grandes, porque ele não enxergava bem. Todo mundo acredita, quase todo mundo, que ele tinha uma doença oftalmológica muito séria. Ele não conseguia escrever, não conseguia ler. Ele tinha que confiar nos seus companheiros.
ele tinha que se arriscar. Meus irmãos, a obra de Deus é urgente, é séria, é importante, e eu não posso ficar esperando dias melhores na minha vida, na minha saúde, para eu fazer alguma coisa. Se eu tenho restrições agora, então eu peço ajuda para alguém. Paulo, grande apóstolo de Cristo, depois do Senhor Jesus, provavelmente a estrela mais brilhante no meio do Evangelho. Nós vamos conhecer no céu, vamos ver o que esse homem fez, tudo além do que está na Bíblia. Um ministério de grandíssima repercussão, um homem corajoso que batalhou pela verdade, enfrentou o próprio povo, confrontou até outros apóstolos que estavam cometendo erros. Um gigante pela fé. Precisava da ajuda das outras pessoas. Quem somos nós que não precisamos? Quem somos nós para ficar sentado assistindo Big Brother, esperando dias melhores, esperando alguma coisa cair do céu para melhorar a nossa vida? Irmãos, isso não vai acontecer. Nós temos que estender a mão do lado e falar: vão comigo, por favor, em nome de Jesus, eu preciso de ajuda, eu não posso fazer sozinho. Eu me lembro de uma história que serve apenas de símbolo, né? Está escrito em Números, acho que, não sei se é capítulo 23. O povo de Israel estava atravessando o deserto, depois que saiu do Egito, não tinha água. Aí eles pararam em determinado lugar, acho que foi a estância de Mara, e havia ali poços de água, mas eles vieram águas amargas, venenosas, impróprias para o consumo. Aí começaram a reclamar. E Deus falou para Moisés: está vendo aquela árvore lá? Corta os galhos daquela árvore e joga na água que ela vai ficar boa. Ele jogou e a água ficou boa. Estava ali na mão. O recurso para evitar o problema, para a obra de Deus prosseguir, estava na mão, estava do lado de Moisés, ele não via. Irmãos, vamos abrir os nossos olhos. A gente ao nosso redor que está disposta a fazer a obra de Deus, e nós não estamos vendo. Parece uma árvore que está do nosso lado e a gente não pensa: é só uma árvore, é só mais um irmão, é só mais um membro de banco. Não, não é. É recurso de Deus para acompanhar você na obra de Deus. É recurso de Deus para incentivar você, dar coragem a você, trabalhar ao seu lado para você fazer a obra de Deus do jeito que Deus quer. Paulo não tinha mais ninguém para fazer isso. Por algum motivo ele não podia mandar Silas. Não sabemos o motivo. Não sabemos por que ele pôde mandar Timóteo e não pôde mandar Silas. Não sabemos. A Bíblia não descreve, não adianta a gente inventar. Mas o importante é que Paulo olhou para aquele rapazinho, na casa dos seus 20 anos ou menos, tinha bom testemunho, mas não tinha a devida formação pastoral. Certo? Timóteo, é você quem vai. Oh, mas Paulo... Timóteo, é você quem vai. Ou será que Paulo devia ficar esperando mais 2, 3 anos ali para doutrinar Timóteo, ensinar Timóteo a ser um pastor, para depois mandar ele para lá? Ele já não sabia se o povo de Tessalônica estava firme na fé? Então era urgente. Quando é urgente, você assina um cheque em branco. Né? Quando não tem outro jeito, você assina um cheque em branco, tá? Seja o que Deus quiser. Quando é urgente, a gente manda um filho nosso pequenininho aí à farmácia comprar um remédio. Eu não queria que meu filho saísse sozinho, mas não tem outro jeito, eu vou mandar. E a obra de Deus, irmãos? Não tem urgências, não? Nós vamos ter que esperar todo mundo estudar teologia, vamos? Fazer faculdade, fazer seminário, é? Vamos esperar cada crente ler 5 vezes a Bíblia, jejuar e orar para poder servir a obra do Senhor? Não. É uma árvore que está do seu lado e que Deus quer usar para tornar as águas doces, para resolver o problema. Uma árvore ignorada foi usada por Deus para salvar, livrar da sede 3 milhões de pessoas no deserto. Uma árvore. Não despreze o irmão e a irmã que está perto de você. Não despreze. Pelo contrário, convide para trabalhar com você. A obra de Deus tem urgência. Imagina se Jesus volta essa noite e você ficou adiando porque não tinha gente do tamanho certo, que nem um sapatinho no pé da Cinderela. Tem que estar no tamanho exato, senão eu não vou, não convido. E o tempo vai passando. E as almas indo para o inferno, e você esperando a melhor oportunidade, que não chega nunca. Use o que você tem. Ore a Deus, dê graças a Deus, e faça o possível com o que você tem. Dê o seu melhor com o que você tem. É a obra de Deus.
Existem umas controvérsias, acho que nós não vamos entrar nesse assunto, a respeito de por que Paulo circuncidou Timóteo e não circuncidou Tito. Bom, Tito não era judeu, ele era totalmente gentil, pai e mãe gentios. Timóteo era filho de pai gentil e mãe judia. E Paulo queria usar Timóteo numa obra que envolvia os judeus. E como ele era meio judeu, essa é uma explicação possível. Então ele circuncidou Timóteo para evitar escândalos para os judeus. Mas ele mesmo já tinha falado que se você se circuncidar, você se desligou de Cristo. Ele não falou isso para os Gálatas? Você está afastado de Cristo. Mas isso é a circuncisão como meio de salvação. Os judeus estavam pregando, se você não se circuncidar, você não vai para o céu, não. Jesus não resolve nada. Mas ele circuncidou Timóteo por outros motivos. Então, há uma controvérsia aí, a gente não vai entrar nesse assunto agora, que não é mais importante. O mais importante é que Timóteo foi e voltou. Ele foi lá, doutrinou o povo, ensinou, novinho do jeito que era, enfrentou homem barbado, cabelo branco, senhoras, enfrentou judeus, enfrentou perigo de morte, mas doutrinou aquele povo. Estabeleceu a verdade e a palavra e voltou e falou, Paulo, a igreja está uma bênção. Vamos fazer isso? Olha, gente, nenhum de nós vai fazer trabalho perfeito. Nunca vão fazer trabalho perfeito. Eu acho que os anjos, como diz uma escrita que acho que foi Pedro, né? Os anjos quiseram fazer isso. Acho que os anjos olharam, Senhor, aquela gente ali, a tua igreja, aqueles crentes que vão pregar o evangelho, deixa a gente pregar. Ai, nossa, que bando de desmantelado, gente que se desencontra. Não? Deixa a gente pregar o evangelho. O que é que Deus disse para os anjos? Quem vai pregar são meus filhos. A responsabilidade de pregar o evangelho é deles. Mas com todos os defeitos, sim. Então, não espere ser perfeito. Nunca será. Faça com as ferramentas que você tem. Use os irmãos e as irmãs que estão ao seu lado, que estão dispostos. Não espere chegar alguém perfeito. Nunca vai acontecer isso. E você não vai fazer a obra do Senhor. Então faça com o que você tem. Timóteo foi, fez, voltou e deu boas notícias. Existe um ditado circulando na internet e diz assim, o indivíduo não sabia que era impossível. Então ele foi lá e fez. Enquanto os outros mas é impossível. Não foram. Aquele que não sabia foi e fez. É assim. É impossível você fazer perfeito. Vai e faça. Confie que o Espírito do Senhor vai usar você. Confie nisso. Vai? Se você for, Ele vai usar? Vai. Mas você tem que dar um passo. Ele não vai fazer assim você jogar você na obra, não. Você tem que dar um passo. Existe uma coisa interessante aqui que eu quero que você pense, reflita nisso, porque você sabe meu posicionamento em relação a esse assunto. E eu sei o da maioria da igreja. Paulo diz, versículo 4, quando estávamos convosco, de antemão declaramos que havíamos de padecer tribulações, como sucedeu e vós bem sabeis. Os irmãos também, nós também estamos sendo avisados. Certo? Já tem pelo menos 2 anos. Lembra que nós estamos avisando, estamos estudando isso, que a tribulação virá. A gente estava tranquilo, parece que um governo pacífico, o Brasil ia se desenvolver. Lembra que a gente dizia, olha, se não for agora vai ser amanhã, se não for amanhã vai ser o ano que vem. Lembra que nós falávamos? Esse dia está chegando, ok? E Paulo está dizendo aqui, vocês foram avisados, porque eu avisei vocês. Versículo 5, por isso também não podendo mais esperar, mandei saber da vossa fé, receando que o tentador vos tivesse tentado e o nosso trabalho se tivesse tornado inútil. O que Paulo quer dizer com isso? Ele evangelizou aquele povo e ele estava com medo daquele povo que se converteu a Jesus passar pelo quê? Que trabalho de Paulo seria inútil? Ela fala, é por causa da tribulação, por causa do sofrimento. Não é, porque ele tinha dito que o pessoal ia passar por sofrimento e tribulação. Não é tribulação e não é sofrimento. O que é então? Vamos ler lá Lucas capítulo 8.
Algumas pessoas... Esse é o sinal de 10 minutos, né, chefe? Obrigado. Lucas capítulo 8, versículo 13, diz assim, é a parábola do semeador, lá na metade já. Um tipo de solo. Os que estão sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem-na com alegria. Contudo, eles não têm raiz e creem apenas por algum tempo e desviam-se na hora da provação. Será que Paulo estava com medo disso estar acontecendo ali? Na hora da provação, do fogo que Satanás lançaria, estava lançando sobre aquele. Esse pessoal não tivesse profundidade, aquele pessoal fosse o tipo de solo ralinho em cima das pedras, a semente brota, mas não tem profundidade. Se esse fosse o temor de Paulo, então não ia ter jeito mesmo. Por quê? Porque esse é o tipo de coração das pessoas que estão ouvindo essa palavra. Isso não poderia corresponder aos Tessalonicenses. Por que não? Porque os Tessalonicenses demonstraram depois que tinham fé, estavam firmes, que amavam os irmãos, estavam se comportando muito bem e eram exemplo para as outras igrejas. Então eles não eram esse tipo de solo. Então qual era o temor de Paulo? Paulo estava com medo do quê? Porque se Paulo falasse, será que os Tessalonicenses são esse tipo de solo pedregoso, só tem uma camadinha de terra, a semente brota, mas quando vem a tribulação, todo mundo se esparrama, acabou. Será que esse era o medo de Paulo? Eu acredito que não. Por quê? Porque esta parábola quem contou foi Jesus. Ele disse que isso aqui não corresponde a uma escolha. Isso aqui não diz quem Deus escolheu para ser pedra, quem Deus escolheu para ser solo fértil, quem Deus escolheu para estar no meio de espinhos. Aqui diz que esse é o coração de certas pessoas. O Senhor Jesus disse que há esses 4 tipos de corações em relação à receptividade à palavra de Deus. Esse aqui é um dos tipos. O que é que nós entendemos com isso então? Que essas pessoas não se convertem em profundidade porque elas têm um coração dessa maneira, pouca profundidade. Não porque Deus escolheu para não se converter. Você não vê em lugar nenhum Deus assumindo a responsabilidade, nenhuma palavra de Jesus, Deus assumindo a responsabilidade por pessoas que não têm profundidade para receber a palavra. A responsabilidade é sempre colocada sobre aqueles que estão ouvindo. Então o temor de Paulo não era em relação à profundidade do solo, era em relação ao comportamento do próprio povo de Tessalônica. Ele tinha medo que aquele povo fosse tentado por Satanás e não aguentasse mais e se afastasse do Senhor. Não é isso que a palavra diz? Isso mostra que Deus, como diz a carta aos Efésios, elegeu de antemão, elegeu aqueles que ele de antemão conheceu. Foram escolhidos para a salvação? Foram. De que maneira? Porque Deus conheceu de antemão. Em Cristo Jesus, como diz a palavra, fomos eleitos em Cristo Jesus. Então Paulo tinha razão de ter medo. Por quê? Porque quem é que sabe quando uma pessoa está eleita em Cristo ou não? Quem é que sabe? É Deus e a própria pessoa. Quem é que sabe qual é a profundidade do solo, a receptividade do solo? Deus e a pessoa. Paulo tinha razão de ter medo, porque ele trabalhou arduamente, ele não queria que nenhum daqueles se perdesse. Isso vale para nós? Eu sei que você tem uma crença com relação a ser eleito ou não, a perder a salvação ou não, diferente da minha. Eu sei que, mas eu vou voltar a dizer, eu sinto mais segurança naquilo que eu creio. Por quê? Porque aí eu começo a ter zelo pela minha salvação. Paulo, você está com medo de eu, Hermógenes, perder a salvação dentro das provações? Então eu vou tomar mais cuidado. Eu não vou dizer, Paulo, fica frio, eu sou eleito, eu não perco a salvação. A salvação não pode ser perdida. Eu não vou dizer isso para ele. Eu digo, eu vou cuidar da minha salvação. Eu também tenho medo, então eu vou ficar no temor do Senhor, para eu não perder o que eu tenho. Eu vou guardar bem a minha coroa, para ninguém tomá-la, como diz Jesus nas cartas de Apocalipse. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu vou guardar o que eu tenho, com temor diante do Senhor. Bem, irmãos, aqui vocês veem que Paulo se preocupou tremendamente com a situação daqueles irmãos. E ele diz que, incessantemente, de dia e de noite, ele estava rogando para que pudesse voltar e encontrar os Tessalonicenses novamente. E estava pedindo para que Deus Pai e nosso Senhor Jesus abrisse o caminho para que isso acontecesse.
E continuou dizendo, versículo 12, o Senhor vos faça crescer, abundar em amor. O que abundar? O que significa esse verbo, abundar? É quantidade imensa, talvez mais do que a gente acha necessário. Nossa, eu tenho recursos em abundância para gastar, quer dizer, eu tenho mais do que preciso, tenho muito. Aqui abundar em amor, uns para com os outros e para os outros de fora também. O que é esse abundar? Não é amar só aquilo que pode tocar o coração da pessoa. Não é só amar dizer que ama. Paulo está dizendo aqui, tem que ser abundante em amor. Seu amor tem que transbordar mais do que você acha necessário. Por que isso? Por que nós temos que transbordar em amor mais do que nós achamos necessário? Porque às vezes eu estou olhando para aquele irmão, para essa irmã, e estou vendo tranquilo, sorrindo aqui, mas eu não estou sabendo qual é a carência profunda que eles estão sentindo. E se eu deixar o amor transbordar mais do que eu acho necessário, pode ser que eu alcance os corações desses irmãos e eles falam, realmente existe amor nessa igreja, porque eu nem transpareci, mas Deus tocou no coração dos irmãos para que eu fosse amado assim mesmo e as minhas feridas fossem curadas. Se a gente amar só na medida que a gente acha que é o necessário, a gente não vai alcançar todo mundo e não vai alcançar os de fora. Por isso Paulo diz, eu oro a Deus incessantemente para vocês serem abundantes em amor entre vocês e com os outros de fora também. Bem, irmãos, é interessante perceber que Paulo termina aqui falando da vinda do Senhor Jesus. Cada sessão, cada trecho estudado, Paulo se refere à volta do Senhor Jesus. Por quê? Por que Paulo está martelando tanto na vinda de Jesus e ele não entra no assunto? Porque isso estava na cabeça dele. Nós vamos estudar talvez daqui a 2 ou 3 semanas isso. Paulo vai falar a respeito da vinda de Jesus porque estavam divulgando uma mentira no meio dos Tessalonicenses a respeito disso. Então Paulo, toda hora que ele pode, ele fala assim, isso aconteça para vocês estarem prontos na vinda de Jesus. Olha, para que vocês estejam transbordando de amor na vinda de Jesus Cristo. Para que isso aconteça quando Jesus voltar. Por quê? Porque ele quer colocar na cabeça daquele povo, Jesus ainda não voltou e nós vamos tratar desse assunto daqui a pouco. E ele vai tratar desse assunto mais adiante mesmo. E nós faremos isto, se Deus permitir, Amém, irmãos? Deus abençoe. Obrigado mais uma vez pela paciência.